Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto isso lá para mensagem 329.650267. Nós estamos aqui na playlist Pulo do Gato, estamos falando sobre colonialismo e imperialismo, parte 8. E fim, é a última aula sobre colonialismo e imperialismo, parte 8. Professor, 8 aulas sobre colonialismo e imperialismo? Sim, mas é uma aula top de linha, beleza? Assista as outras aulas se você não assistiu. E hoje nós vamos falar sobre a descolonização. Pessoal, a descolonização, principalmente, nós vamos destacar aqui na África. Ela começa aí após, tem seus movimentos, mas se dá mais ainda após a Segunda Guerra Mundial. E quais são os fatores que vão levar a essa descolonização? Primeiramente, o enfraquecimento das antigas metrópoles. Pessoal, nós temos que observar uma coisa muito interessante. As antigas metrópoles, elas passaram por alguns problemas. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e, para piorar, a Segunda Guerra Mundial. Então elas estavam assim mais do que destruídas economicamente. E essas metrópoles não conseguiam fazer as mesmas intervenções como era antes. Então isso levava a esse enfraquecimento desse aparato da metrópole, entre aspas, sobre essas colônias na África. E o que nós podemos destacar aqui também é a ideia que as próprias metrópoles viam que a independência desses países africanos que iriam se formar seriam países que poderiam estar independentes politicamente. Só que economicamente ainda eles estariam atrelados à ideia do neocolonialismo, à ideia desse imperialismo, à ideia de que continuam ainda subdesenvolvidos, exportando produtos primários e exportando e importando produtos, aí no caso aí, industrializados. Então nada mais nada menos é que essa descolonização, esse processo de emancipação desses países, na verdade, eles conseguiram a emancipação política, mas a parte econômica, social, ainda está muito atrelado às antigas metrópoles. Tranquilo? Não podemos desconsiderar também outro fator, o período da Guerra Fria, entre o mundo bipolar, entre Estados Unidos e União Soviética, o capitalismo e o socialismo, ou seja, esses países querendo, nesse caso, um desvinculamento dessas colônias, dos suas metrópoles, para quê? Para servirem de áreas de influência, no momento chamado de Guerra Fria. Nós teremos, no caso, a Conferência de Bandung, que vai acontecer na Indonésia, aonde vários países vão levar o que a cabo? A ideia da emancipação, a ideia da autodeterminação dos povos sem interferência. E essa conferência também vai levar também a ideia de que o não alinhamento nem ao bloco socialista e nem ao bloco capitalista. Tranquilo, pessoal? Aí, durante essa descolonização, pessoal, nós teremos dois tipos de descolonização, que são as descolonizações de acordos e as descolonizações de conflitos. Ou seja, em algumas partes a independência de países vai se dar através de acordos diplomáticos, como por exemplo, Gana. Gana vai fazer um acordo diplomático com a sua metrópole, a Inglaterra, e vai sair tranquila. A Argélia já é diferente. A Argélia, nós vamos observar movimentos de guerrilhas para quê? Para a sua independência com a França. Vai criar a Frente Libertadora Nacional com a ideia de que organizar uma guerrilha para libertar-se da França. Ou seja, nós temos um momento de descolonização, um momento de independência, de emancipação, mas de partes você tem acordos e de outros você tem conflitos.
Nesse caso, pessoal, as colônias que tiveram mais dificuldades para se tornarem independentes, nada mais nada menos, foram as colônias portuguesas. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Chegamos ao fim de nossa aula sobre esse tema, colonialismo e imperialismo. Hoje é a última aula. Peço que você se inscreva em nosso canal, o Ist Sattler. Entrando lá em playlist, você tem todas essas playlists aqui que você pode observar, que servem para você. Você está assistindo a aula nessa playlist Pulo do Gato, que são temas importantes. E lembrando, professor, não vai mandar mais aula para o Pulo do Gato? Não vou sim, por quê? A próxima aula agora que nós vamos mandar aí para a playlist de Pulo do Gato será sobre o quê? Unificação da Alemanha e da Itália. O processo de unificação desses dois países, tranquilo? Mas aí você tem várias outras aulas. Aqui, pessoal, tem uma playlist que é chamada Benefícios do Curso de História Completo, do CHC, onde eu falo todos os benefícios que o canal, o site e também o Facebook tem para você, o WhatsApp. Você tem os resumão, PM São Paulo, Alagoas, Pernambuco, resumão SPSEC, ZESA, Colégio Naval, Enem, entre outros. E ainda mais, você tem essas 3 playlists aqui, a de História Geral, a de História da América e a de História do Brasil, que são super completas mesmo. Você assistindo essas aulas, eu estou no resumo assistindo uma aula sobre o Brasil, é um resumo, eu quero algo mais completo. Então acesse essa playlist de História do Brasil, que ela é super completa mesmo. Tem lá o tema todo detalhado, tudo bem explicado. Eu estou assistindo uma aula de um resumo da SPSEC, que é sobre História Geral, ou do Bombeiro, que cai ou da PM São Paulo, que cai História Geral. Eu quero algo mais completo desse resumo. Tem na playlist de História Geral, que é super completa. E a mesma coisa que a playlist de História da América. Lembrando, playlist de História da América, História Geral e História do Brasil, essas 3 são super completas mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e continuem aí com nós. Vamos aí nas nossas próximas aulas falar sobre o quê? Isso mesmo, eu falei, unificação alemã e italiana. Beleza, pessoal? Valeu!